A paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer de falar com todos vocês é o seu irmão em Cristo, o presbítero José Maria. Quero te agradecer por você ser meu amigo no canal de YouTube. Queria que você se inscrevesse, José Maria, tá bom? Se inscreva lá nesse canal. Você está evangelizando, se preocupando, né? A gente se preocupa com tanta coisa, não é verdade? Se preocupa com comer, beber, vestir, se preocupa com a casa, com o padrão de vida, se preocupa até com a ostentação, a vaidade. E muitas das vezes deixamos o reino de Deus em secundário, segundo plano, terceiro plano, e olhe lá. E a gente anda numa velocidade, ansiedade, a busca incessante da riqueza, de coisas, né? E não se importamos muitas das vezes com a nossa responsabilidade. Estou falando como um cristão. Você que é um cristão, o mundo não. A Bíblia diz que quem é de baixo busca as coisas de baixo. Quem é de cima busca as coisas de cima. Então, tem uma diferença. Quem está preocupado com dias melhores, com riqueza, é os moradores de baixo que não servem a Deus. Você que serve a Deus tem que se preocupar com as coisas de cima. Então aqui está rolando na internet um comentário de uma pessoa muito fluente, conhecida, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, escrever de novo, fazer uma reforma na Bíblia. E alguns versículos tem que tirar, porque essa determinada pessoa está dizendo que a pregação da palavra de Deus é um discurso de ódio. Discurso de ódio porque a imoralidade está sendo combatida e Deus não aprova a imoralidade. Interessante que quando Deus criou todas as coisas, primeiro, Ele criou pensando no ser humano. Ele criou pensando em mim e em você. Antes de você nascer, antes de você se formar, antes de você vir a esse planeta Terra, no plano de Deus você já estava inscrito. Então Deus, Ele apenas preparou a chegada da sua criação. Deus tirou a escuridão, Deus colocou luz, Deus, Ele criou a porção seca, deu ordem, tudo pelo poder da sua palavra. O céu, o espaço sideral, que é o firmamento, Deus, Ele colocou os luminares, o sol, lua, estrela. Deus foi na terra, Deus deu ordem para que nascesse semente de árvore frutífera. Então, cada uma com a sua espécie. Então, Deus foi criando tudo. Deus criou a fruta, Deus criou a erva, Deus criou o trigo, o milho, tudo pelo poder da sua palavra. Deus criou as bestas feras, os animais, tudo para cuidar de nós. Nosso alimento, antes de nós nascermos, sermos criados, Deus já criou todas as coisas. Interessante que Deus, que nós somos a coroa da criação de Deus, a pessoa mais importante. Deus não criou pelo poder da sua palavra. Deus, Ele criou com as suas próprias mãos. Então, olha só como é que nós somos importantes para Deus. E agora, uma determinada pessoa veio a público dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, reeditada, reescrever, uma reforma, quer fazer uma reforma e abolir algumas ordens. Interessante que o que Deus proibiu da sua criação fazer, Ele proibiu e deixou sentença. E a primeira sentença, quando Deus criou o homem, que ele podia comer de todos os frutos que estavam no jardim do Éden. Adão estava em observação,
fazendo estágio, treinamento. E Deus testou a obediência de Adão. E Adão falhou, porque a árvore da ciência do bem e do mal, ele desobedeceu a Deus. Só qual foi a punição de Deus? Primeiro Deus expulsou Adão do paraíso ou da sua presença. E Deus deu sentença, que Adão ia morrer fisicamente e ia morrer espiritualmente. Duas mortes, a morte física e a morte espiritual, que é a separação. Então, quando Deus fala para você o que é pecado e para você não fazer, ele te dá a sentença, te avisando: olha, se você ficar fazendo isso que eu estou te proibindo, você vai morrer. E eu quero deixar aqui uma introdução dessa mensagem. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. A parte A, o salário do pecado é a morte. O que é pecado? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Pecado, ele erra o alvo. O que é errar o alvo? Ali está a coisa certa, você faz a coisa errada. Você que escolhe. Você sabe que fumar é pecado, vai destruir o teu corpo. Você sabe que adulterar é pecado. Você está se prostituindo. Você sabe que beber é pecado. Você vai destruir seu fígado, seu rins. Você sabe que roubar é pecado. Você sabe. Você tem faculdade intelectual. Você sabe que é certo, que é errado. Você sabe que furtar, invadir casa das pessoas é errado. O salário do pecado é a morte. Morte. Está falando morte física e morte espiritual. Deus está dizendo para você que o salário do pecado é a morte. Na parte A, você sabe que é pecado. Cobiçar a mulher dos outros. Comer demais. É pecado. E o outro pecado também, que o salário do pecado é a morte, é o homem desejar outro homem. Já imaginou 2 homens na cama? Mantendo relação sexual, se beijando na boca. Se Deus falou que é pecado, como é que você quer mudar se isso aqui não é palavra escrita pela mão do homem? Isso aqui foi homens inspirados, 40 homens, cada um de profissão diferente. Aqui tem sacerdote, aqui tem reis, aqui tem profetas, tem médico. Deus escolheu, o Espírito Santo inspirou para escrever a Bíblia. Então essa Bíblia aqui é o livro mais vendido no planeta, número 1. Ninguém consegue ultrapassar a vendagem da Bíblia, porque é a palavra de Deus. Por quê? Não é a competição, porque isso aqui é para o bem-estar. Deus está avisando aos moradores da terra o que é pecado, e se você continuar na prática do pecado, não herdará o reino do céu. Aí vem uma pessoa na televisão falar que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus ama o pecador. Deus só não ama a prática do pecado dele. Já imaginou? Põe aí a sua filha, se ela estiver beijando outra menina no quarto dela. Qual é a tua reação? Se Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. Sabe por causa de quê? Por que Deus criou macho e fêmea? É a prole, para ter filho, perpetuar a espécie. Não para de ser ignorante. A Bíblia diz que as pessoas erram por falta de conhecimento, a ignorância. Sabe por que você está dizendo isso? Que é discurso de ódio? Porque você é um ignorante, não conhece a palavra de Deus. Você conhece livro, conhece história, fábula. Você apoia o erro, que a Bíblia diz, sabemos que é a última hora e que vem o anticristo. E muitos têm feito o anticristo. Então o espírito do anticristo está reinando no planeta Terra. Então está manipulando o quê? Mente das pessoas. Mente. Então está usando quem? Os holofotes.
as pessoas nas câmeras, os famosos, né? Os ativistas, os defensores da imoralidade, né? Quando você vê uma pessoa defendendo o uso da maconha, a liberação das drogas, legalização do aborto, isso aí é manifestação do anticristo, espírito do anticristo envolvendo as pessoas. As pessoas estão sendo influenciadas por um espírito, e esse espírito é demônio. É a última hora. Como está falando a igreja, como a igreja sabe que vem o anticristo, muito se tem feito o anticristo. Está falando do mundo, as pessoas. As pessoas que estão ali, ó, praticando o pecado, a imoralidade, abominação. Casal, né? Aluga mansão, 12, 13 quartos. Cada um vai com a sua esposa, casado. Chega lá, tranca as esposas nos quartos, mistura a chave e vai fazer ali swing. Isso é prostituição. Big Brother, tentação da carne, prostituição ritual. Aí diz que é discurso de ódio. Tá a mulher ali seminua, bebendo. Aonde bebe, tem sensualidade. Daqui a pouco tá na cama com desconhecido. Sabe o que é isso aí? Fornicação. Sabe por que você faz isso? Porque você não conhece a palavra de Deus. A Bíblia não é conto de carochinha, não é fábula, não é criação do homem. Isso aqui não é imaginação do homem para escrever a Bíblia. Não. A Bíblia tem 1189 capítulos, 3102 versículos. A Bíblia tem 66 livros. 40 pessoas foram usadas por Deus. Ó, esse livro está aqui. E aqui é a Constituição de Deus, tá? Cuidado. Isso aqui é um aviso. O que rege o planeta Terra é a Constituição humana. O que rege o planeta, o céu, é a palavra de Deus. Aqui é a bússola. Aqui é o passaporte. Aqui é o selo. Aqui é conhecimento. O salário do pecado é a morte. E você está dizendo que é discurso de ódio. Quem apoia o erro, porque está sendo influenciada está se fazendo anticristo. É o espírito. Não é que você queira, não. Você está sendo manipulada. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, se você não der lugar ao Espírito Santo, não se arrepender dos pecados, se você não quiser nada com Deus, porque Deus não invade sua vida. Deus não invade sua vida. Deus não invade sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então Deus não invade sua vida. Ele bate no coração. O diabo não, é ladrão. O ladrão, ele avisa a hora que ele vai vir. O ladrão bate na porta. O ladrão, ele invade, ele chuta a porta. Ele reina na vida do homem e leva o homem para a prostituição. Já imaginou? Você ter seu filho e você não poder educar seu filho. Você é a família. Você tem que lutar pela sua família. Lutar pela sua família. E o diabo entra na família. Destrói. Começa a trazer a separação, o divórcio. Aí o homem arruma outra mulher. A mulher arruma outro homem. Muitas das vezes o homem é abusador. A mulher é abusadora. Aí vira uma confusão. Então o discurso de ódio está aí. Defendendo o erro. Porque quem apoia o erro e defende o erro é porque está no erro. Então esse espírito é do anticristo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui a oportunidade. Quando fala o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está falando de oportunidade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você precisa se arrepender dos pecados. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, o perdão. E eu quero aqui falar alguns versículos. 1 Coríntios. Vamos lá, Levítico, no capítulo de número 18. Abra sua Bíblia aí. Levítico, terceiro livro do Pentateuco.
5 livros de Moisés, terceiro livro, depois de Êxodo, Levítico, capítulo de número 18. Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus. Ó, capítulo 18, versículo de número 24. Olha aqui que diz assim, ó. Com nenhuma dessas coisas, olha só, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram a gente, quer dizer, moradores, que em laço fora diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, quer dizer, o pecado, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós, olha só, guardareis os meus mandamentos, o estatuto. O que é estatuto? Conjunto de regras e normas. Dos meus juízos. E nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, quer dizer, o verdadeiro hebreu, nem o estrangeiro de fora, que resolveram viver servindo a Deus, que peregrina entre vós. Olha só, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, está falando da terra de Canaã, que nela estava antes de vós, e a terra foi contaminada. Então está dizendo que na terra de Canaã, Deus está dizendo que os moradores estavam fazendo abominação e fazendo coisas que Deus não permitiu o seu povo fazer. Então Deus deu o estatuto, conjunto de regras, disciplina, é a Bíblia. Deus estava preparando o seu povo, porque eles iam para a terra de Canaã, e na terra de Canaã tinha sete nações. E essas 7 nações foram reprovadas por Deus. Eram idólatras, prognosticadores, homicida. Nessa terra tinha o pai que dormia com a filha, o sogro que dormia com a nora, o genro dormia com a sogra, a mulher dormia com o animal, o homem dormia com o homem, a mulher dormia com a mulher. Então Deus vomitou os moradores, e Deus está dando recomendação para eles não se aparentar, não fazer amizade, entrar ali. Deus ia destruir. Como fala, vomitar é destruir, é a sentença de Deus. Deus proibiu o povo dele. O povo dele está proibido de adulterar, prostituir, se embriagar, praticar idolatria, feitiçaria. Tem a Bíblia. O mundo não serve a Deus, o mundo serve a religião pagã, os costumes pagãos, é milenar. Isso já vem de milhões, só que tem a Bíblia regendo. Então Deus, ele tem aqui o seu estatuto, a sua constituição. E aqui, Deuteronômio 18, 24 a 27. Anota aí. Vamos lá. Levítico 18, 22. Vamos voltar um pouquinho. 18, 22. Cadê? Aqui, ó. Com varão, quer dizer, como fala varão na Bíblia, é homem. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação olha isso aqui, aqueles que vivem, praticam, são homens abomináveis. Quando você vê um homem de mão dada com outro homem, fala de abominação. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus condena essas práticas. Isso aqui quem faz é o mundo. Então a Bíblia diz que esses aqui não herdarão o reino do céu. Vamos lá. Levítico 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre ele. Olha só, na época da lei, era pena de morte. O homem que dormia com outro homem, ele era pena de morte. Por que Deus está falando isso? Porque na terra de Canaã, Deus vomitou os moradores daquela terra. E eles praticavam tudo isso. Vamos lá, correndo rapidinho aqui. 1 Coríntios, Novo Testamento, no capítulo número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Anota aí. Vamos acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 6.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 12. Isso, vamos estudar a Bíblia. Isso, 6, aqui. 9, de 9 ao 12. 1 Coríntios 9 a 12, que diz assim, capítulo 6, 9 a 12, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do céu? Agora não vai para o céu, os injustos. Quem são os injustos? Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, está falando homossexuais. O que pratica é homossexualidade, a lésbica, os efeminados, nem os sodomitas, olha só, hein? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, alcoólatras, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Olha aqui, vamos lá. Gálatas, capítulo de número 5, verso 19. Gálatas 5, vamos lá. 5, verso 19. Vamos correr rápido aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, as obras da carne, como fala manifesta, aparece. Como é que você vê as obras da carne? As pessoas praticando. Aqui, prostituição. Quando a pessoa vive na prática da prostituição, essa é a obra da carne. Está falando que a obra da carne, ela aparece, são vistas. Todo mundo percebe pelas atitudes dela. Prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é a mulher andar com as partes íntimas de fora, andar com a roupa sem combinação, e isso mexe na sensualidade dos homens. Isso aí atrai o sentimento de prostituição, vontade, mexe. Então a mulher que anda com a roupa decotada, seminua, mulher que vai para a praia, fio dental, faz topless. Então os homens ali uma lascívia. A mulher, ela produz, a mulher vai na academia, por exemplo, ela modela o corpo, né? Então ela se produz, reproduz. Então ela começa a andar aquele shortinho indecente, chamativo, e aquilo ali, ele atrai as pessoas, ela faça com que ela seja cobiçada. Então é lascívia, é o corpo dela atraindo sensualidade, cobiça para o seu próprio corpo. É lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, que é os assassinos, bebedice, os alcoólatras, glutonaria, quem come demais, e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, antes vos disse que quem comete tais coisas não herdarão o reino do céu. Então está aqui as obras da carne. Gálatas 5, 19. Colossenses, vamos lá, Colossenses 3, 5, que diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, aqui onde você vive, para você não se prostituir aqui, prostituição, impureza, apetite desordenado, que é a glutonaria, a vil, que é sem controle, a vil concupiscência, uma coisa que você acha que tem, que não tem nada a ver, é pecado, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, é o último livro da Bíblia. Apocalipse quer dizer revelação, de origem grega, Apocalipse, revelação, descortinar, aquilo que está oculto. 21, verso 19. Verso que 9. Apocalipse capítulo 21, verso 9, que diz assim, verso 9. Verso 8. Perdoe-me, verso 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, até a quem faz piada, você que gosta de show, o cara fica fazendo aquelas piadas imorais, né? Cuidado, hein? Você pensa que você está se alegrando? Não, ele está sendo usado pelo diabo, e quem pratica isso não herdará o reino do céu. E a parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 5. Aqui, ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Cão na Bíblia não é o cachorro, animal irracional, não. Está falando de falsos obreiros, exploradores, os manipuladores da palavra de Deus, enganadores, né? Que falsifica a palavra de Deus, falsos obreiros, falsos mestres, falso ensinamento da palavra de Deus. Cuidado. Então, você que faz discurso de ódio, diz que a Bíblia tem que ser reescrita, tem que fazer nova observação na Bíblia, quer reclamar? Reclama com Deus. Não é discurso de ódio, não. Deus está te avisando, se você continuar na prática do pecado, não herdará o reino do céu. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não nascer da água e do Espírito, não vai conhecer o nosso Deus. Aquele que é carne, aquele que é espírito, é espírito. O homem natural não entende as coisas de Deus. Um abraço, fica com Deus, amém.